Vamos falar sobre o Acordo de Paris de 2050? Sim, o Acordo de Paris foi um grande marco, né? Um marco que sela, que consolida discussões que vêm sendo amadurecidas desde a década de 90, na verdade desde a década de 80, e que amadurece na Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, né? E que ganha um primeiro momento de consolidação com o Protocolo de Quioto, que fez propostas sobre redução das emissões. E isso vem sendo a base, né, ou vem sendo o palco de um diálogo muito interessante entre a ciência e a tomada de decisão por conta do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças no Clima. Né? E esse painel ele é feito por cientistas independentes e que dialogam com tomadores de decisão de alto nível. A gente está falando de presidentes, ministros, por exemplo. Né? E você tem aí esse diálogo levando ao amadurecimento do nosso entendimento do que está acontecendo, que melhora a cada ano, com os desafios que os tomadores de decisão têm, por exemplo, de proteger as economias, de salvar vidas, né? Em função de eventos extremos. E com isso a gente tem aí um diálogo muito interessante que tem um momento apoteótico, né? Perto do carnaval, mas sem carnaval. Sim. A gente pode falar de apoteose, né? Apoteótico, que é o Acordo do Clima. Em 2015 a gente tem em dezembro ali essa assinatura e que consolida esse movimento de uma forma muito assertiva, muito clara. E aí traz comprometimentos aos países. E isso traz problemas, porque não necessariamente os países têm uma unidade de raciocínio em relação a essas mudanças para uma economia limpa, de baixo carbono. Um exemplo disso, acabamos de ver, são os Estados Unidos. O Biden, na quarta-feira, uma das primeiras ações dele, quando toma posse, é fazer os Estados Unidos voltarem para o Acordo de Paris. Retorna para o Acordo de Paris e reassume o compromisso de atingir aquelas metas, beneficiando uma indústria futura, né? Uma indústria de alta tecnologia, uma indústria nova, que vai gerar fortunas de benefícios, né, econômicos para os Estados Unidos e para o mundo. Né? Em contraposição ao benefício de uma indústria obsoleta, de uma indústria de baixa tecnologia, de uma indústria que emite muito carbono, que é o que o Trump estava fazendo, né? Que era com base nos eleitores dele. Então, isso também ocorre no Brasil, de forma menos evidente muitas vezes, mas está acontecendo no atual governo, esse negacionismo das mudanças no clima, esse vai e não vai em relação ao Acordo de Paris, enfim. E com isso a gente tem aí uma perda de oportunidade, porque o Brasil sempre foi um protagonista arrojado nessas discussões. E o Brasil, talvez, seja um dos países com a maior capacidade de reduzir emissões e de aumentar o sequestro de carbono da atmosfera e usar isso de forma econômica, vendendo créditos de carbono, usando isso de forma econômica, né? Replantando florestas. Olha só, Sim. Né? Replantando, não desmatando, para grileiro se dar bem no curto prazo, produzindo, né? Replantando florestas. E com isso você tem um futuro, né? Que é auspicioso, que é interessante do ponto de vista dessa retomada da liderança do Brasil nessa frente. Né? Porque a gente não está falando só de meio ambiente, lembra? A gente está falando de proteção, a gente está falando de produção e a gente está falando de prosperidade, que é o que a gente está precisando, vamos combinar aqui no Brasil, né? Um dos países mais desiguais do mundo.